Estava que era uma torneira, meu nariz, né? Começou a ir embora e de tarde eu liguei para o pastor de novo. Digo, não, mas para aí um pouquinho. Pastor, eu devia ter combinado diferente, eu quero combinar diferente contigo aqui. Te prepara e amanhã de manhã, que era hoje de manhã, eu te dou o ok 100%, porque eu estou me sentindo melhor. Deus fez um milagre na minha vida. Estou me sentindo bem. E ele disse, amém, pastor, glória a Deus. Aí eu disse, amanhã de manhã eu te dou um retorno. Pois olha, essa noite eu não tossi. No início da noite eu dei umas 2 tossidas assim, não tossi a noite inteira, levantei de manhã, renovado também, tranquilo, sem coriza, sem nada. Aí eu peguei, aí já liguei para o pastor, confirmado a minha ida aí hoje à noite. E aí eu coloquei ainda no WhatsApp para ele, eu vou para abençoar e ser abençoado. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados, né? A gente sempre é abençoado quando nós estamos na presença do Senhor. Amém? Então eu tenho certeza que vou liberar uma palavra de bênção, mas vou sair daqui abençoado com vocês também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então tá. Então ouvi o pastor falando que domingo vocês têm evangelismo, glória a Deus. Pessoal, nós temos que, às vezes a gente vai passando o tempo e vem o peso, vem o cansaço, e o calor, e aí vou evangelizar isso, aquilo, mas não sei como que você chegou a Jesus. Eu falei ali como que eu vim para Jesus, e eu não sabia. Depois na nossa caminhada a gente vai ver a quantia que a gente precisa de Jesus. Eu não sabia que eu precisava de Jesus na minha vida, e depois que a gente começa a caminhar com Jesus, eu comecei a pensar, né? O que eu disse, já disseram antes de mim, no meu tempo disseram e continuam dizendo, se eu soubesse que era tão bom caminhar com Jesus, eu não teria esperado tanto tempo para andar no caminho do Senhor. E tem tanta gente por aí que não sabe disso e vai dizer a mesma coisa que nós dissemos, se eu soubesse que era tão bom caminhar com Jesus, eu não teria esperado tanto tempo. Apesar, a gente sabe que quem é novo convertido, ou quem ainda não converteu, não sabe das guerras e das lutas que a gente passa depois que converte. Aí a gente vai ter um entendimento melhor dessas coisas, né? Então, no começo da minha conversão, eu lembro que o pessoal falava de uma guerra daqui, luta dali, dificuldade daqui, e eu não enxergava isso. Eu disse, mas o que eles enxergam? O que estão falando? Quando a gente está no primeiro amor, nós somos guardados. A misericórdia de Deus e o amor de Deus acontece bem como diz a palavra de Deus. Ele se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. Então eu não sabia, eu disse, mas o que eles estão falando? E assim foi um tempo, durante a minha conversão eu não enxergava, eu só enxergava as bênçãos de Deus na minha vida. Eu ouvia a palavra de Deus, eu comia aquela palavra, me saciava em Jesus e na palavra que era pregada, né? Mas logo depois de um tempo para frente, quando eu comecei a pegar uma asinha, amadurecer, eu comecei a enxergar as lutas e as guerras também. E eu me lembro que eu orei e disse, Jesus, eu não quero ver isso, Senhor. O Senhor abriu os meus olhos para ver aquilo que eu dizia que eu não enxergava. Mas Deus, me guarda. Mesmo que eu estiver olhando, enxergando, eu sei que não vai ser, é diferente comigo, eu vou ter que ver as lutas, as dificuldades, porque as lutas, as dificuldades trazem crescimento na nossa vida, é verdade ou não é? Nos firma cada vez mais na base. Então elas não vêm para nos derrubar, até porque o próprio Jesus disse que Ele não vai nos dar luta, dificuldade e tribulação maior do que as que nós podemos passar. Amém, meus irmãos? Cada vez que vem uma luta, vem uma dificuldade, eu penso, coisa boa que Jesus disse, que Ele não vai me dar o peso, a dificuldade maior do que eu não possa passar, que Ele vai nos dar força. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então o nosso Jesus é um Deus tremendo, é um Deus que nos abençoa mesmo, e eu creio que sempre, para que Deus acrescente algo mais na nossa vida, nós temos que primeiro criar as bases, ter uma estrutura primeiro,
tanto na nossa vida espiritual como na vida física é a mesma coisa. Se Deus enchesse a igreja de uma hora para outra, se vocês não tiver obreiros preparados, assim como vem, muitas vezes a gente perde. Então eu creio que Deus está preparando vocês. Eu imagino que tem outras pessoas que não vieram hoje à noite, né? Mas não são uma turma muito grande. Mas eu vejo que Deus está preparando uma base nessa igreja, porque ela existe há muitos anos, essa comunidade aqui. E a gente sabe que passou por muitas lutas, muitas guerras, né? Mas Deus tem o momento certo, Deus tem a medida certa para cada um. Como diz a palavra de Deus, Jesus deu talento, 1 talento para um, 2 talentos para outro e 3 talentos para outro. Então cada um de nós tem os talentos certos e na medida certa Deus pode aumentar na nossa vida, amém? Então, pastor e a pastora precisam da ajuda de vocês. O pastor sozinho não faz nada. Nós somos numa comunidade lá de em torno de 1000 pessoas. E o apóstolo sozinho lá não faz nada. Ele faz, mas faz muito pouquinho. Faria muito pouquinho, ele reconhece isso. Ele é um homem humilde, ele... Precisamos uns dos outros. É verdade ou não é, meus irmãos? Precisamos uns dos outros para que nós possamos, então, fazer algo maior. Nós nos unindo, nós vamos fazer muito mais. Glória a Deus, amém? Então, unam-se com esse casal de pastores aqui. Então, alguns já me conheciam, outros não, né? Meu nome é João Alberto, sou um dos pastores, né, lá da comunidade da 49, alguns já sabem. Trabalho no ministério do pastor Claudemar. Então, é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dele, né, que é um homem de Deus, e sou muito abençoado com o ministério dele. Sou muito abençoado trabalhando lá naquela comunidade. E assim, no momento que a gente tem oportunidade, nós temos saído também abençoado algumas igrejas, né, que estão debaixo da cobertura dele. Minha esposa não está aqui comigo hoje, ela não está lá também, né, na 49, pastora também, mas hoje ela tirou um tempinho para ela em casa. Eu disse, tranquilo, às vezes quando eu saio pregar em algum lugar, ela tira um tempo para ela, só para ela, né? Diga amém, fica na paz do Senhor e busca a Deus em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que ela já orou por mim e orou por vocês aqui nessa noite, amém? Porque também é uma mulher de Deus, aleluia. A mensagem que eu tenho para nós nessa noite é uma mensagem conhecida, né, da palavra de Deus, que está no livro de Isaías. Querem abrir a palavra de Deus? No capítulo 40, aleluia, Senhor. Capítulo 40, do versículo 28 a 31. Obrigado, meu irmão, por ter trazido água natural, não foi gelada. E até porque eu não gosto, né? E ficaria ruim eu tomar água gelada agora. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 40, do 28 ao 31 diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A palavra de Deus é tremenda. Quando nós tomamos posse, olha, eu não sou diferente de vocês. Não existe quantidade de anos de ministério, quantidade de anos que nós estamos na fé,
que um dia desses nós não vamos ser acometidos, né, pelas lutas e as dificuldades, e nós vamos cansar, vamos nos sentir cansados, é verdade ou não é? Mas o nosso Deus tem promessas maravilhosas e tremendas para nós, que Ele é o Deus que renova as nossas forças, para que a gente possa continuar na fé. Eu não sei como está a tua força, meu irmão, minha irmã, como é que você está se sentindo, né? Semana passada, veio um pastor lá de Londrina, o Darcy, pastor Davi Silva, quem ministrou no domingo foi o genro dele, e ele ministrou, e no final, ele fez um apelo, e a palavra vinha de encontro, não ao cansaço, não renovar as forças, mas que Deus, o Espírito Santo colocou no coração dele, que muitas pessoas estavam querendo jogar a toalha, muitas pessoas estavam querendo já sair fora da igreja. Vamos lá. Quando terminar uma aqui, nós pegamos outra, né? Glória a Deus. E ele fez um apelo no final, e disse que o Espírito Santo mostrou para ele que muitas pessoas estavam querendo desistir. E é o cansaço que pega muitas pessoas. Pessoas se cansam, é muito trabalho, é dificuldade na família, é problema na alma que surge, dificuldades, lutas, guerras que a gente não espera muitas vezes que vem, e isso vem sozinho, ninguém chama. Verdade ou não é? Eu não chamo problema nenhum para a minha vida, jamais. Eu chamo as bênçãos de Deus. E eu creio que vocês são assim também, né? Mas essas coisas ruins vêm às vezes na vida da gente e termina nos abatendo. E eu fiquei surpreendido com a quantia a igreja estava cheia, não tinha essa quantidade de pessoas, que eu falei, 1.000 pessoas, que nós somos lá mais ou menos, o nosso povo lá, 1.200 pessoas, mas nós estávamos umas 500 pessoas, mais ou menos, 600, tinha bastante gente na igreja, mas quando foi feito o apelo, encheu de gente lá na frente, pessoas que estavam querendo desistir, pessoas de ministério. Quero dizer para vocês, meus irmãos, se nós temos que nos afastar de alguma coisa, nós temos que nos analisar, mas jamais devemos nos afastar de Jesus e do corpo de Cristo, porque nós precisamos congregar, nós precisamos ter comunhão juntos na igreja, amém? Mas claro, essas coisas são involuntárias, ninguém está fazendo premeditado para sair fora, eu sei disso, mas são aqueles pensamentos que começam a vir, aquelas lutas, aquelas dificuldades, vêm na alma, vêm na cabeça da gente, é verdade ou não é? E a gente quer, eu quero descansar, eu quero dar um tempo. Não dê tempo de Jesus, não dê tempo da palavra de Deus, amém? Aleluia. Então, a palavra de Deus aqui fala em renovar as forças. O texto de Isaías, então a partir aqui, esse texto que nós lemos, do capítulo 40, a partir do versículo 12, incluindo o texto que nós lemos, o profeta Isaías descreve aqui o poder de Deus que está liberado para gerar a sua provisão na vida do seu povo, e também nos manter com a sua presença. Deus vai sempre nos manter com a sua presença na vida de cada um de nós, amém, meus irmãos? Não te esquece disso, Deus é soberano, Ele é um Deus todo-poderoso, a gente tem ouvido isso, nós temos falado isso, nós temos lido na palavra de Deus, que Ele é um Deus todo-poderoso, e mesmo assim, sendo essa majestade, sendo esse Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que não precisa de ninguém, porque se nós lêssemos o texto um pouco antes, que eu disse para vocês, que o profeta Isaías fala do poder de Deus a partir do versículo 12, nós lemos só do 28 em diante, mas aqui diz assim, no 12, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte da sua vasilha,
e pesou os montes e as colinas numa balança. Se nós lermos o livro de Jó, nós vamos ver Jó falando essas coisas. Sabe, então o nosso Deus é poderoso. Ele, como diz a palavra de Deus, quando foi feita a promessa, alguém não tinha, quando Deus fez a promessa, Ele não tinha por quem jurar como nós, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus glorioso, e Ele tem todo o poder no céu e na terra, e mesmo assim Ele cuida pessoalmente de cada um de nós. Te lembra disso? Deus age coletivamente na nossa vida? Claro que sim, nós estamos aqui coletivamente, mas Deus está olhando para cada um de nós individualmente, meus irmãos. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, amém? E Deus sabe cada necessidade que nós temos, e uma das necessidades é nós termos as nossas forças renovadas, se não diariamente, de quando em vez, de vez em quando nós precisamos ter as nossas forças renovadas no Senhor. Então constantemente nós nos envolvemos com todo o tipo de situações e desafios que nos levam a uma demanda de esforço bastante intensos. É verdade ou não é? E isto então termina nos desgastando e nos deixando cansados. A gente cansa mesmo, nós não somos de ferro, né? Não somos nenhum super-homem, ninguém aí é super-homem. Por isso que eu disse, por mais tempo de fé que nós temos, por mais confiança que nós temos em Deus, por maior que seja o ministério, ninguém está livre de ser acometido de alguma luta, de algum cansaço. Vai vir. Até porque se nós não passarmos, por algo, as lutas vão vir, mas em contrapartida elas vão nos fortalecer no Senhor Jesus. Elas vão nos fortalecer, pode ter certeza disso. Eu ouvi um exemplo uma vez de uma árvore, no topo de uma montanha, e alguém disse: tu já viu uma árvore no topo da montanha? Ela está toda quase sem folha, quase está só os galhos ali, de tanto vento que bate naquela árvore, que ela está meia sozinha lá em cima, e o vento bate com força ali, mas diz que quanto mais o vento bate numa árvore, mais ela enterra suas raízes, e assim somos nós. Em nome de Jesus, quanto mais o vento bater em nós, mais as nossas raízes vão estar firmadas no Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, e não vamos desistir. Então, o cansaço, ninguém precisa ter vergonha de dizer um dia para o pastor, ou vir na frente pedir uma oração, quando for feito um apelo, não tenha vergonha, porque o cansaço vem para todos. O que disse aqui: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa? Só Deus não se cansa e não se fadiga, mas nós sim nos cansamos. O Senhor não se cansa, o Senhor não se fadiga, a sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Até os jovens se cansam, diz a palavra de Deus. Hoje eu já sei um pouquinho melhor, eu, mais alguém que está na minha idade, ou perto da minha idade, os cabelinhos brancos, vai ter a gente vai tendo uma certa idade, a gente vai tendo uns cansaços um pouquinho diferentes, mas Jesus nos mantém firme na rocha, amém? Mas até os jovens se cansam, precisam de Jesus, precisam de Deus, amém, meus irmãos? Já fui jovem, eu sei, parecia que não cansava nunca na vida, mas quando eu converti, veio um cansaço diferente, que é aqui na alma, não era no físico. Me sentia forte no físico, mas na alma, então, estava desgastado, estava cansado. Por isso, as nossas forças precisam constantemente ser renovadas, não aquela força no físico, mas sim as forças no interior. Claro que precisamos também da força no físico ser renovada, mas essa força, ela é mais tranquila. Se nós cansarmos hoje,
fazendo qualquer coisa, até um serviço pesado, ou as irmãs em casa, né, fazendo as tarefas domésticas, cansam, eu sei que cansa, que eu me aposentei e tenho ajudado a minha esposa em casa. Opa, esses dias fui passar o aspirador na casa para ela, gente, começou a puxar um nervo daqui, o outro daqui, eu digo, Jesus, aí a gente vai dar valor para as esposas, né? Meu Deus do céu, quando a gente é mais novo, né? Cuida das crianças, de manhã tem que pentear cabelo, tem que, né, é roupa, é café, é alimentação, preparando para a escola, preparar o almoço, já tem que lavar roupa, já tem que limpar a casa, muitas ainda trabalham fora, meu Deus do céu, quando a gente começa a olhar e parar um pouquinho para ver, Jesus amado, mas Deus capacita vocês, minhas irmãs, de uma maneira diferente de nós, eu acho. Vocês aguentarem esse peso, então para vocês aguentarem todo esse tempo assim, essa tarefa, né, que vocês têm, Deus abençoe vocês cada vez mais, que Deus fortaleça cada vez mais a vida de vocês no físico, amém? Mas também que Deus abençoe vocês na alma, fortalecendo para que quando vir aquele peso, aquele cansaço, vocês sabem que tem Jesus. Entra na fonte, beba da fonte que é Jesus, amém? Te alimente do pão da vida. Todos os dias olha, é difícil eu esquecer na minha oração de manhã, e eu levanto de manhã, glorificando a Jesus. Deus, obrigado, porque aquele dia de ontem passou, hoje é um novo dia, e a sua palavra diz, que o seu amor e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Aliás, não somos consumidos pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus, mas o amor do Senhor se renova a cada manhã. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi ali, o Espírito Santo começa a te mostrar, depois eu fui ouvindo um e outro falando, e eu disse, poxa, o Espírito Santo fala com todos a mesma coisa, para que a gente possa ser fortalecido. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi muitas ordenanças para mim ali, que eu tinha que mudar na minha vida, o meu coração, coisas erradas que eu fazia. O Espírito Santo vem e convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Mas também, a palavra de Deus é recheada de promessas. Eu observava aquilo que eu tinha que mudar, depois eu colocava em oração, pedia para o Senhor me ajudar, a eu mudar aquelas áreas que eu tinha errado na minha vida. Mas aquelas promessas eu colocava o dedo em cima, Senhor, está aqui, eu quero para mim. Eu teria que ter uns diazinhos ministrando, para contar aquilo que Deus me respondeu na palavra de Deus, e que eu experimentei na minha vida pessoal, bênçãos, milagres de Deus na minha vida, fortes, e eu sei que muitos de vocês já experimentaram, pastor e a pastora já experimentaram, mas é individual cada um. Por mais que eu contar, nunca vai ser a mesma coisa você receber, como que você passar pela experiência com Deus, é verdade ou não é? É individual, a experiência de cada um. Tu sabe a tua experiência, por mais que você me contar o teu testemunho, eu vou acreditar, vou crer, puxa, esse Deus é poderoso, e eu sei que é mesmo, mas só quem passou pela experiência sabe como que é, amém? Então nós precisamos passar por essas experiências com o Senhor Jesus. Não tenha medo, coloque ali, pega as promessas do Senhor e diga, Senhor, está aqui, eu quero para mim, me ajuda, Senhor, como que eu faço, Senhor? Mas sabe que nós temos as ordenanças que nós temos que observar também, amém, meus irmãos, minhas irmãs? As ordenanças nós temos que observar, e temos que jogar fora tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, que quer se alojar muitas vezes no nosso coração, na nossa vida. O inimigo é ladrão, que nem diz a palavra de Deus, e ele vem e tenta minar a nossa vida, mas em contrapartida, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, veio para nos dar vida eterna, veio para nos dar uma vida que vale a pena viver, amém? Então, estou falando, eu sei do que eu estou falando, como eu disse para vocês, estou há 36 anos na fé, não sei se tem alguém com mais tempo que eu aqui na fé, servindo a Jesus, e vale a pena. Passei por muitas dificuldades, muitas lutas, mas nunca afastei o pé, inclusive com a minha própria família. Minha família cresceu, né?
eu e a minha esposa, surgiram 4 filhas, 6 netas, 2 netos e 4 bisnetas. Aumentou a família, e aí você imagina que a luta aumenta também, né? A gente ensina, a gente mostra o caminho, mas nem sempre, às vezes, eles vão querer o caminho. Nem sempre, mas uma coisa é linda, nós temos a oportunidade de estar orando por eles. Assim, quantos anos alguém orou por mim, para que eu me convertesse com 33, 34 anos de idade? Quantos anos alguém orou por você? Uma avó, um vô, né? Além do pai, da mãe, os avós, bisavós. Orar, hoje eu sou bisavô, estou orando pelas minhas bisnetas. Um dia talvez elas vão estar dizendo, meu bisavô, quem sabe o meu bisavô, se elas não tiverem oportunidade de ouvir ainda, que eu disser para elas, o bisavô, o bispo está orando por ti, orou por ti. Se elas não souber disso, um dia ela pode dizer, creio que o meu bisavô orou por mim, porque elas vão saber que a minha vida estava pautada por Jesus, que eu andei no caminho do Senhor, e elas vão ter certeza, tenho certeza que meu bisavô orou por mim um dia, por isso eu estou aqui hoje. Mas Jesus, independente disso, Jesus está sempre nos chamando, o Espírito Santo está sempre chamando. Quantas pessoas aí fora, quantas vezes a gente andando na rua, alguém falou de Jesus para ti, como falaram para mim, e eu cortava a volta, já vem aquele crente xarope lá de novo, e eu me desviava. Por isso que eu disse depois, eu não sabia quanto que eu precisava de Jesus, eu tinha que ter ouvido e ido para a igreja junto, a tempo. Mas hoje eu não, então hoje eu sei o que ele pode dizer e eu não desisto. Eu posso hoje estar falando de Jesus e pensando, ele deve estar pensando, lá vem aquele crente xarope lá, mas eu sei que eu também fiz isso. E eu vou porque eles não sabem que precisa de Jesus, eu sei que ele precisa de Jesus. E a gente não desiste, amém, meus irmãos, minhas irmãs? Parece que é mais difícil muitas vezes a gente pregar para a família, mas se não pregar, ora, amém? Vai orando. Então, por isso as nossas forças precisam constantemente ser renovadas. Eu disse, não aquela força do físico, porque tu cansou no físico, tu dorme uma noite bem dormido, outro dia tu está tranquilo, está inteiraço. Mas aquela força que vem na alma, essa é a maior força, então, que eu quero enfatizar aqui, amém, meus irmãos e minhas irmãs? Essa força que nós precisamos, porque quando vir as lutas, então, que eu falei, adversidade, tristeza, depressão, medo, enfermidades, nós não seremos abalados, pode dar uma mexidinha na estrutura, mas não seremos abalados e nem abatidos, nós não vamos desistir da nossa fé, amém? Em nome de Jesus, depois nós vamos orar, para que o Senhor renove as nossas forças, mas eu creio que o Espírito Santo está passando já, está falando contigo, tocando na tua vida aqui, te fortalecendo as tuas forças, amém? E eu estou aqui pregando e sei que minhas forças estão sendo fortalecidas no Senhor. Precisamos, todos nós precisamos, ninguém pode dizer que não precisa, todos precisamos. Então, quando vir essas lutas, então, nós precisamos buscar o Senhor. E um dos cuidados de Deus pelos seus filhos, então, é renovar as suas forças. 29, versículo 29, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nos sentimos cansados, se nós buscarmos a Deus, Ele nos fortalecerá. Porque são nesses momentos de fraqueza e de cansaço, então, que nós podemos ver o poder de Deus agindo em nós. É nos momentos de dificuldade, porque se está tudo bem, muitas vezes a gente pensa em nem estar buscando a Deus, mas não te esqueça, quando está bem, busque a Deus. Busque a Deus, amém? Parece que a gente só busca a Deus às vezes quando as coisas estão erradas, né? Mas nós temos que estar buscando a Deus quando está aparentemente tudo certinho também, em nome do Senhor Jesus. Então, eu disse que são nos momentos de fraqueza e cansaço que nós podemos ver o poder de Deus agindo em nós. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, aliás, no capítulo 12, versículo 10, para nós lermos ali o que diz o apóstolo Paulo, um homem que é referência para nós, um homem, né,
que nos abençoa tanto com as suas cartas nas Escrituras, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, não, perdão, 2 Coríntios 12, 10, não é 10, 12, é 12, 10, e o apóstolo Paulo diz assim: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Quando eu li esse texto aqui a primeira vez, eu digo, mas até parece ser masoquista, se alegrar com as fraquezas, com as lutas, dificuldade e tribulação, e se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que ele sofreu por um evangelho. Gente, ele apanhou, foi surrado várias vezes. Quantos de nós diria, mas que Deus é esse que eu vou estar pregando o evangelho para estar sofrendo desse jeito? Eu não quero isso na minha vida. Mas não, o apóstolo Paulo, vocês sabem que ele foi um perseguidor da igreja, deve ter pregado aqui, vocês já leram, vocês já viram, né? Aqui está em Atos capítulo 9 ali, sobre o apóstolo Paulo, que ele era um perseguidor da igreja, arrastava o pessoal que servia a Jesus, né, para Jerusalém, lá, ó, surravam, os que até matavam, né, as pessoas. Mas Jesus apareceu para ele, ele converteu, e quando a gente converte para Jesus, as lutas vão vir, dificuldades vão vir, mas o Senhor vai nos fortalecer, assim como diz o apóstolo Paulo aqui, né? Vou ler de novo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Certamente o apóstolo Paulo, ele experimentou muitas bênçãos na vida de fé dele, mas também ele passou por muitos momentos de lutas e de tristeza, como diz aqui a palavra de Deus. Não sabemos a quantia que foi, e ele diz que sentiu-se fraco muitas vezes, foi insultado, passou então por privações, foi perseguido, sentiu angústias, e disse ainda que passou tudo isso por amor a Cristo. Só Deus para fazer isso no coração do homem, é verdade ou não é? Do homem e da mulher. Só Deus para fazer isso no nosso coração, porque senão a gente chuta o balde e sai mesmo. Mas nós temos um Deus forte, que nos fortalece. Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que se revela nas Escrituras. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Louve a Deus, escute hinos de louvor. Isso nós temos que aplicar no nosso coração, para nós experimentarmos essa vida diferente que existe para nós. Aleluia. Apóstolo Paulo diz que quando perdia toda a sua força, então tinha a força de Cristo. Quando você perder toda a tua força, quando eu perder toda a minha força, não te esquece. Eu não posso me esquecer. Aí eu tenho a força de Cristo, aí nós somos fortalecidos, amém? Então não te abate, não te abala, busque a Deus. Então se em algum momento você se sentir sem vigor, desanimado, cansado, peça a Jesus para que Ele te fortaleça. Eu tenho feito isso, peça a Jesus que Ele vai te fortalecer. Vamos ler Hebreus capítulo 12 no versículo 3, se você não quiser abrir, pode, só escuta. Hebreus 12, 3, diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu não sei, a minha versão aqui diz assim, eu não sei, eu sei que tem outras versões, que às vezes pode ter alguma palavrinha diferente, mas o vocabulário sempre é o mesmo, o que quer dizer é sempre o mesmo, a palavra de Deus, amém? Então, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, que foi Jesus, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Glória a Deus. Então Jesus está todo o tempo olhando para nós. Quando então você se sentir
em algum momento tu te sentir sem vigor, desanimado, cansado, peça a Jesus que te fortaleça, e Ele vai te fortalecer, amém? Tem certeza que Ele vai nos fortalecer. Não esqueça, Hebreus 12:3 está esse registro ali. Com certeza o poder de Jesus multiplicará as nossas forças. Nós lemos ali no nosso texto de Isaías 40, no versículo 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia, louvado é o Senhor. Mateus 11, 28 a 30, alguém sabe o que está escrito ali? Mateus capítulo 28, eu vou abrir para nós ler junto, mas eu sei o que está escrito ali, porque eu decorei esse texto, porque foi algo que marcou a minha vida, esse texto. Mateus 28, capítulo 11, de 11 a 30, de 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, vamos ler. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus disse? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, quero dar uma pinceladinha de uma vez, um testemunho rapidinho que aconteceu comigo. Eu agora estou aposentado, parei, mas eu muitos anos trabalhei por conta própria. E nessa época eu estava cansado mesmo no físico, cansado na alma, porque estava trabalhando demais, não estava observando os princípios da palavra de Deus, que Deus diz que não adianta levantar cedo e dormir tarde, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não abençoar, né, em vão trabalha o homem, que nem diz que se Deus não abençoar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Mas eu estava me sentindo muito pesado, muito cansado, e nessa época eu estava construindo uma casa no litoral, na praia, e eu pensava naquele ano, quando chegar o final do ano, eu quero tirar um tempo lá para descansar, que eu estava que não aguentava mais, cansado. Final do ano, a casa ficou pronta, e eu fui para a praia no mês de dezembro, foi no mês de dezembro, e eu queria não podia tirar muitos dias, porque quem trabalha por conta tem uma desvantagem de quem é funcionário. Quem trabalha por conta só pode tirar os fins de semana de férias e feriadão. E olha lá. E o funcionário não, ele tem 30 dias, né? Ele pode negociar com o patrão 10 mais 10 mais 10, ou 15 15, ou os 30 dias direto. Então nesse quesito aí o funcionário leva vantagem. Claro que cada um tem os seus prós e seus contras, né? Mas é uma benção também trabalhar por conta própria, se a gente conseguir se coordenar. E nessa época eu estava então me sentindo muito cansado, e eu fui. Chegou no final do ano, peguei a família, né? A esposa, as filhas, neto não, genro não. E levei o cachorrinho junto só, né? Que tinha cachorrinho, tinha que levar, né? Cachorrinho. Você fomos para a praia. Final de semana. Fomos sexta-feira já, né? Falei pro pessoal, sexta de tardezinha, você fome. Dormimos de noite no outro dia, sábado, e eu continuei com aquela mesma necessidade, me sentindo cansado, me sentindo sobrecarregado. Passou o sábado, dormi sábado à noite, acordei de manhã. Gente, pior. Aí chamei minha esposa, eu disse: negro, não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo ruim, eu vou ter que ir na igreja. Eu estava lá em Capão da Canoa. Eu vou ter que ir na igreja. Não vou buscar Deus sozinho, eu preciso ir na igreja. O Espírito Santo já tinha me colocado no coração, e eu vou lá em Cachoeirinha. Tu quer ir junto? Não, eu vou ficar aqui.
Com as meninas, tu vai, então vem. Tinha culto no domingo de manhã. Olha só, levantei cedo, falei com ela, começava 9 horas o culto, não me lembro, naquela época já não era 8h30. Peguei o carro e Cachoeirinha, vim para Cachoeirinha. Chego no culto, louvamos a Deus, glorificamos a Deus. E aí quem pregou a palavra de Deus, veio para pregar a palavra de Deus, o falecido pastor Bruno. Quem conheceu o falecido pastor Bruno aqui, além do pastor Ivan? Ó, temos mãos aqui. Pastor Bruno, cabecinha branca. Pega a Bíblia dele, chega no púlpito, abram a Bíblia, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Abri a minha Bíblia, e ele leu, e Jesus disse: vinde a mim todos, eu cheguei a me arrepiar todinho, coisa boa, a presença de Deus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E segui o texto. Foi essa palavra que eu ouvi no vinho do litoral, para a igreja de manhã. Vinde a mim todos vocês que estão cansados. Então meu cansaço não era físico, era aqui, ó, na alma. Por isso eu disse, quando o cansaço é no físico, tu dorme uma noite bem dormido, o outro dia está descansado. Mas quando é aqui no interior, só Jesus para nos aliviar. E Jesus está aqui nessa noite e Ele está te chamando. Se você tem algum cansaço, alguma dificuldade, está passando por alguma luta, alguma dificuldade, Jesus vai te renovar nessa noite. Amém, meus irmãos? É o que Ele tem para nós, é nos renovar na fé, nos dar força para nós continuarmos firmes em frente. Não podemos desistir, porque se nós desistir do caminho do Senhor, o que vai sobrar para nós? Temos que desistir de qualquer outra coisa, mas menos de Jesus, menos de congregar, menos de estar na igreja, amém? Aleluia, Jesus. Opa, o pessoal já está vindo da escolinha. Mais um pouquinho, meus irmãos, já estou terminando. Ah, banheiro, tá. Amém. Graças a Deus. Então tá. Não quero me demorar. Mas o Espírito Santo vai trazendo tantas coisas para a gente falar. E é tão importante. Vocês estão recebendo no coração de vocês essa palavra? Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplão para nós, né? E aqui, quem falou, e aí depois nós temos tantos outros que são exemplo para nós. Aqui nós temos agora Mateus, que foi discípulo de Jesus, foi um coletor de impostos, era odiado pelos judeus. Ele era judeu, mas era odiado pelos judeus, porque ele recolhia impostos além da conta. Uma parte ele ficava para ele, porque ele surrupiava uma parte. Então os judeus tinham raiva dele, porque ele recolhia impostos para outro povo, os romanos. Mas ele converte, e ele escreve essa carta aqui linda, escreve todo esse livro de Mateus, está no nome dele aqui, daquilo que Jesus fez, e ele presenciou, ele pôde andar com Jesus. Hoje nós andamos com Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra, amém? Hebreus capítulo 1 ali diz que, uns tempos atrás, Deus falou através dos profetas, mas hoje Deus fala através de quem? Através de Jesus para nós. Então estamos ouvindo a voz de Jesus, e Jesus usa os seus servos aqui na terra. Quando que um dia eu imaginava que eu ia estar pregando a palavra de Deus? Claro, hoje, né, mas mesmo assim, qualquer um de vocês que às vezes vai participar, até no recolher o dízimo e a oferta, até no fazer uma oração pequenina, é Deus usando. Meu irmão, alguém de vocês falando de Jesus para as pessoas, orando por alguém, é Jesus nos usando. Não éramos dignos de fazer nada, mas Jesus nos trouxe para junto dele, para que a gente faça a obra dele, amém? É dádiva de Deus para nós, em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E nós estamos aqui, e daqui a pouco nós vamos orar, e as nossas forças serão renovadas. Já está sendo renovada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Se você tem confiado na força do teu próprio braço, e tem visto que não está alcançando o que espera, o que gostaria, meu irmão, minha irmã, então vá para a presença de Jesus, vá para a presença de Deus.
A força que necessitamos está em Jesus. A força que necessitamos está em Jesus. Para que a nossa força sejam renovadas, a nossa esperança tem que estar somente no nosso Senhor. Tem que estar somente no Senhor, no versículo 30 e 31 do nosso texto. Versículo 30 e 31 do nosso texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas com águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar no Senhor, então é esperar pela provisão que Ele tem para nós, não ultrapasse no momento errado aquilo que Deus tem para ti, meu irmão, minha irmã. Espere o momento certo, amém? Esperar no Senhor é esperar pela provisão que Ele tem para nós. Quantas pessoas eu já vi cair no engano do inimigo, cair no engano da sua própria alma, sabia que tinha uma promessa de Deus, tinha bênçãos de Deus, e ele correu na frente e se quebrou. Correu na frente e não era a hora dele ter aquilo, porque ele ainda não estava pronto para administrar aquilo. E errou feio. Errou feio. Então não vamos correr na frente, amém? Espere o momento certo. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós esperar pela provisão que o Senhor tem para nós, nós vamos ser sempre grandemente abençoados. Também é colocar nele toda a esperança, né? Esperar no Senhor é colocar nele toda a nossa esperança e confiar. Em quem? E eu quero fazer uma pergunta: em quem você tem colocado a tua esperança? Eu preciso fazer para mim também essa pergunta: em quem eu tenho colocado a minha esperança? Eu seguidamente paro um pouquinho e me analiso como que eu estou caminhando, como que eu estou indo, o que eu estou alimentando no meu coração, na minha vida, mais, certo, meus irmãos? Temos que constantemente, então, é preciso nos analisarmos, em quem nós temos colocado a nossa esperança. E aí tem uma série de coisas que a gente pode pensar. Eu pensei muito tempo atrás, aonde eu tentava colocar minha esperança no governo, por exemplo. Oramos para que o governo vá bem. Se o governo ir bem, o povo vai bem, é verdade ou não é? Temos que orar, mas a tua confiança, a minha confiança não tem que estar nos governos. Uma vez Jesus me falou, e eu esperava muitos anos, eu trabalhei por conta desde guri novo, e eu sempre esperava cada troca de governo: agora vai melhorar. E eu ouvia todo mundo falando: agora vai melhorar. Já estou com 69 aninhos, faço 70 agora, logo para frente aqui. E desde que eu me conheço por criança que eu penso nisso. Está a mesma coisa, está pior do que estava. Então, oramos para que se faça a coisa certa, mas não coloque a tua esperança nos governos, amém? Vamos orar pelo governo federal, pelos governos estaduais, os governos municipais, que são as cidades, amém? Por todos os governantes, vamos orar. Não espere. Tenho visto muitas pessoas falarem: e economia, isso, aquilo, pessoas botando a sua confiança na economia. Não, nossa confiança tem que estar no Senhor, amém? Está no Senhor, mesmo que a gente ouça, até de lideranças às vezes, nossa, pois ora Deus, toca no coração dele, Senhor, para que ele não fique confiando na economia, Senhor, e no governo, Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Não precisa xingar o irmão nem nada, amém? Nem a irmã. Mas faça isso, coloque na presença do Senhor. Então esperar no Senhor é esperar na provisão dEle. Mas faça um exame constante da tua vida para ver onde é que tu está colocando a tua esperança. No governo, pode ser na força do teu braço. Quanta gente bota, a esperança na força do braço. E eu não vou contar agora, porque senão vai ser muita coisa. Eu fiz isso, quebrei a cara muitas vezes, por causa da autossuficiência. Mas coloque a esperança no Senhor. Autossuficiência eu achava que era só ponto negativo na vida da pessoa. Não, ela é positiva também. Se nós usarmos a autossuficiência pelo lado positivo, pelo lado bom,
que tem muita gente que é autossuficiente, é verdade ou não é? Acha que não precisa de ninguém. Acha que tem o rei na barriga, que nem diz o outro, né? Que se esse rei seja Jesus. Amém? Acha que não precisa de ninguém. Eu era assim. O meu Deus era o dinheiro, o meu Deus era o que eu tinha. E eu era autossuficiente, achava que não precisava de ninguém. Precisava de mim mesmo. Eu é que tinha que fazer. E eu quebrei a cara muitas vezes, de muitas maneiras. E Deus falou comigo de várias vezes. Mas a autossuficiência tem um lado positivo. Que o autossuficiência, sabe que é um dom de Deus que tem ali, meus irmãos? Que se nós usarmos para o lado certo, que o autossuficiente é uma pessoa que tem iniciativa própria. Vocês já viram? O autossuficiente é um dom diferenciado de Deus, porque se ele usar aquela autossuficiência dele ali, vai ser, por lado certo, vai ser bênção. Vai ser bênção, só tem que cuidar, para que ele não fique na força do braço. Mas se ele usar a autossuficiência, colocando Jesus nessa autossuficiência, que diferença, porque aconteceu comigo essa diferença, e acontece até hoje. Continuo sendo, eu tenho essa característica ainda na minha vida, essa autossuficiência ainda, mas eu uso pelo lado bom, eu uso pela bênção de Deus, porque Jesus, eu coloco Jesus, olha aí, Jesus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não me deixa eu correr na frente, Deus, que seja no momento certo que eu possa fazer as coisas, amém? Ainda, né, chegando nos 70 aninhos, ainda estou arrojadão, eu sei que estou bem, graças a Deus, eu sei que é Jesus, eu sei que não tem glória nenhuma de mim, mas eu sei que é o próprio Jesus, né, para nos manter firmes e fortalecidos, amém, meus irmãos? Até quanto que Ele queira, né, me manter assim, que eu quero dar frutos, né, que nem diz a palavra de Deus, quando nós formos velhos, na velhice ainda vamos dar fruto, quero dar frutos ainda, bastante frutos, amém? Estamos lá administrando, né, obras e mais obras, às vezes, porque faz parte também, além da obra espiritual, tem a obra física. Eu esses dias atrás lá, estava tocando marreta lá, nós estávamos derrubando um muro lá na igreja, e eu enchendo o carrinho de pedra, né, uns carregando e outros, e eu ali na palha carregando, glória a Deus, obrigado Senhor por esse vigor ainda, que o Senhor me dá, gurizada nova, muitos novos, né, nós damos um baile neles ainda, não, mas essa gurizada são uma bênção, eu estou vendo um jovem aqui, ó. Deus te abençoe, meu querido, siga o caminho do Senhor, a jovem, né, outra jovem lá, aqui, ó, né, então, até que idade nós somos jovens, pastor? Bom, eu posso dizer que com 70 aí, 69, 70, eu estou me sentindo um jovem. A gente está com a idade, mas aqui dentro é diferente lá, né, meus irmãos? Todos vocês aí, amém? Lá o casal de jovens lá atrás, abençoando o reino. Mas um dia a gente vai pegando a idadezinha a mais. E isso, que coisa maravilhosa que Jesus vai fazer na nossa vida. Então, nos fortalecendo e nos dando graça cada vez mais, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, somente o Senhor pode nos dar esperança e renovar as nossas forças. Precisamos colocar os nossos olhos então no poder de quem? Do Senhor, no poder de Jesus e não nos problemas, meus irmãos. Não coloque os olhos nos problemas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Indo para encerrar, muitas das situações que eu falei aqui e que nós temos experimentado e nós sabemos que acontece, ainda continuarão existindo. Por piores que sejam as preocupações, por mais cansativas que forem as nossas atividades, conseguiremos enfrentá-las na força de quem? De Jesus. Vamos conseguir, por mais cansativo que for a nossa vida e tudo que nós fizer, vamos enfrentar na força de Jesus Cristo, sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque sabemos que o Senhor supre, sempre está conosco, nos guardando, nos livrando do mal e nos conduzindo por caminhos de bênção. Mateus 28, 20, ali Jesus diz no final do texto: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Não te assuste, não te esqueça disso que Jesus disse. Eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação do século. É até o final dos tempos. Não te esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Eu não posso me esquecer disso. Quando vem luta, dificuldade, eu sempre penso: Jesus está comigo, eu vou pular por cima dessa barreira, dessas coisas ruins aqui. Vai continuar existindo as coisas? Vão, os problemas, dificuldades, mas com Jesus nós vamos ultrapassando todas essas lutas, essas dificuldades.
em nome de Jesus. Então não precisa ter medo nem temor, porque nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. Aleluia. Você tem se sentido cansado? Eu, de vez em quando, tenho me sentido. Ou você é um super-homem, uma super-mulher? Eu me sinto de vez em quando. Então, se você tem se sentido cansado de vez em quando, daqui a pouco nós vamos orar. Busque a Jesus. E eu quero te dizer, se você de vez em quando se sente cansado, não ande sozinho. Tem andado sozinho? Não ande sozinho. Não ande sozinho, não ande sozinha. Eu não posso andar sozinho, eu tenho que andar com Jesus. Tudo bem, eu ando com a minha esposa, com as minhas filhas, com as minhas netas, bisnetas, ando com a igreja, com meus irmãos na fé. Mas em primeiro lugar nós temos que andar com Jesus. Não podemos esquecer. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Em nome de Jesus, não ande sozinho. Ele te sustenta e renova as tuas forças. Fique de pé. Fique de pé. Vamos orar. Quem é que está se sentindo cansado, sobrecarregado nessa noite? Eu já não estou mais me sentindo cansado, sobrecarregado, porque eu estou renovado por Jesus.